Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desver, que nesse mês está completando 20 episódios, esse, portanto, é o 21º, o que significa, Gil, que a gente tem aí 5 meses, né, o relativo a 5 meses de episódios, são 20 episódios, 20 semanas, cada semana tem 4 episódios, então são 5 meses aí Estou aqui, eu, Gustavo Dias, muito feliz de apresentar junto com meu colega Gil Ales este podcast. Hoje a gente vai dedicar, você sabe, Gil, que 4 meses é bodas de pipoca, 5 meses é bodas de chocolate. Eu vou reivindicar essa boda, estou esperando aí então dos ouvintes que nos mandem chocolate, porque é para isso que serve esse bobajol de bodas de pipoca, disso e daquilo. Então podem nos mandar, ficaremos muito gratos. E hoje faremos assim, então, dedicados a esses marcos, né, esses números, um certo balanço que a gente gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, para tentar assim, dar conta do que foi dito até agora, do que foi pensado, da trajetória, das nossas reflexões e temáticas desses últimos 5 meses. Desde já, assim, agradecemos muito aos ouvintes que estão ouvindo hoje, especialmente aqueles que nos ouvem desde o início, mas em especial ainda aos alunos aí dos nossos cursos. E aqui um parênteses, queria fazer um agradecimento especial ao Guto e à Antoniette, que eu sei que neste momento estão ouvindo, indo para o trabalho ou voltando do trabalho. São participantes lá do Processos Poéticos, Gil, que nos ouvem sempre. E ouve de verdade, porque discute o tema, sabe? Não é aquele que diz que ouviu só para fazer moral com o professor, não, ele ouve mesmo. Já peço, inclusive, também participações do público, nos ajudem a construir, assim, coletivamente esse balanço, né? Escrevam para a gente dizendo o que vocês acharam, o que gostaram, o que não, o que gostariam de ver mais, o que gostariam de ouvir menos, porque esse é justamente um tempo de concepção do próximo período, né, onde a gente vai repensar, fazer um balanço agora on record, junto com os questionamentos que nos chegaram, né, e etc. E a partir disso a gente vai dar um curso, um rumo aí para o próximo período do podcast, né, Gil? Isso aí é realmente muito legal, rever assim o Desver, né, rever o Desver, ou passar em revista, e quem sabe é legal para quem não ouviu todos os episódios e tem curiosidade um pouco de saber do que se tratam, que a intenção é a gente ir comentando mais ou menos um por um, né? Trazendo. A gente não é muito conhecido, Gustavo, pelo nosso poder de síntese, né? Porque isso aqui poderia ser um podcast, assim, com vídeos de 5 minutos sobre cada um desses assuntos. Jamais conseguiríamos. Mas nesse a gente vai tentar fazer um pouco esse poder de síntese e comentar, porque conforme a gente se lembra, né? Eu acho que tem episódio aqui que eu não me lembro do que se trata, mas comentar como que foi, qual foi a repercussão, que a gente pensa enquanto a gente faz isso, eu acho que a gente vai dando conta, a gente vai se dando conta de um desenvolvimento dessa ideia, né, dessa noção de desver que vai quem sabe, se aprofundando durante os episódios. Muito bom, acho que o título que você sugeriu para hoje, que é Desver em Revista, acaba por dar uma substância, um significado interessante para o próprio nome, né, que a gente escolhe, Desver, isso que seria assim, uma espécie de metodologia, né, que serve para muitas coisas, para pensar a realidade, para ver o fenômeno das aparências, das imagens, né, de modo a conseguir pensá-lo, desenhá-lo, representá-lo, questioná-lo e etc. E essa revista que a gente está fazendo aí, esse balanço, acho que faz parte também a metodologia do Desver ela não tem um tempo, porque o tempo da visão é outro, não é o tempo cronológico. Né? O que a gente vê nesse momento não é o que nesse momento está lá e não é o que nesse exato segundo se desenvolve lá, mas ele é composto, né, por
rememorações, por lembranças pretéritas, por sensações construídas no passado, às vezes num passado muito longínquo. É composto em parte, esse presente, de uma antecipação, de uma projeção futura. Então o que a gente está vendo agora nunca é o que está lá, nem quando está. É uma junção, uma fusão de tempos, lugares, espacialidades diversas, porque é composto por afetos, né? Filtrado por afetos, de modo a nos dar uma anamorfose do real. Então, o método Desver faz parte, essa revista permanente dos pressupostos que estabelecem aí a nossa visão presente, nossa experiência presente, né? A gente, só um parênteses aqui, em nome da nossa neurose, a gente queria dizer que temos aqui uma planilha muito bonitinha. Isso aqui é coisa do Gil, porque o Gil consegue ser mais neurótico, organizado do que eu. Você não é virginiano, né, Gil? Não. É incrível, cara. Eu sou geminiano. Geminiano e tem essa organização inacreditável. É um esforço aí. É isso, não é natural, é algo que foi conquistado a duras penas, né? Uma conquista aí meritória. Tem uma planilha direitinho aqui com a data de publicação, a temática, o título, uma descrição. Aí a nossa organização interna aqui, né? De o que já foi editado, o que foi já não. Tem o material de publicação que foi publicado no Anchor, o que foi publicado no YouTube. Enfim, é tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então a gente pode, de repente, se basear por essa planilha para ir descrevendo absolutamente breve, né? Cada um dos. De repente, só lemos o título ou a descrição de cada um dos episódios. Sim, ou a gente descreve o que a gente se lembra do episódio, ou a gente fala qualquer coisa que a gente pensa nesse momento a partir desse título e descrição que a gente vai vendo ali dos episódios, né? Porque quem sabe, sei lá, se eu fosse fazer hoje... O nosso primeiro episódio foi sobre o Lacan, né? Coincidia a data da gravação, do lançamento do podcast com o aniversário do Lacan. Não, coincidia não, desculpa, sejamos francos, não coincidia, a gente fez coincidir, a gente marcou o início do podcast. Claro, senão a gente não teria gravado antes, né, sobre essa data, né, claro. Exato. Mas se eu fosse fazer um episódio hoje sobre arte e psicanálise, surrealismo eu acho muito interessante, mas eu não sei se eu trataria tanto do Lacan. Nas últimas semanas, últimos meses, eu tenho lido bastante o Freud, mais interessado no Freud do que no Lacan, até porque não dá para entender muito bem o Lacan sem entender direitinho o Freud. E eu tô achando um monte de coisa interessantíssima assim, no Freud a respeito de arte, da visualidade. Os surrealistas estavam apoiados no Freud, né? O Lacan é que se apoiou nos surrealistas para fazer uma boa parte do seu trabalho. Meio que o contrário, né? Então, acho que a gente está devendo fizemos um episódio sobre Lacan ali, foi o primeiro, e falamos do estágio do espelho, do real simbólico imaginário, basicamente acho que foi disso que a gente falou. E eu acho que a gente vai ficar devendo aí um episódio sobre Freud, né? Acho que seria legal. É um pecado a gente ter falado tanto do Lacan e não ter falado do Freud em específico, né? Eu vi essa semana, para fazer um parênteses sobre como esses paralelos são interessantes, eu vi essa semana eu estava lendo um Heimlich, né, o Infamiliar, da coleção de Obras Incompletas do Freud, da editora Autêntica, e lá num trecho ele dizia algo que me lembrou muito o conceito do Desver, que foi assim que a representação impede ou atrapalha, eu tô citando de memória, né? A representação impede ou atrapalha a percepção. Então, representação, né, Vorstellung, é uma ideia, uma noção, assim, algo que você tem na cabeça, e ele dizia que ele estava falando sobre o infamiliar, então ali uma situação, por exemplo, na qual no Homem de Areia, que é um conto, o cara o personagem via uma boneca, um autômato, e ele pensava que era uma moça, uma pessoa real. Então,
essa ideia que ele tinha na cabeça de que aquilo era uma moça real impedia que ele visse que aquilo era uma boneca. Então daí essa ideia de que a representação que você tem na cabeça te impede de ver a coisa como ela é. Eu acho que isso é uma ideia muito aproximada, né, daquilo que a gente pensa como desver. Até e mais didática. Sempre quando a gente compara o Freud com Lacan, o Freud ganha de goleada nesse quesito de ser mais fácil de entender, né? Isso é exatamente, ele é mais fácil, né? Curiosamente, a gente vai pelo mais difícil, que é o Lacan, né? O Freud, inclusive, tem nessa mesma coleção da Autêntica, tem uma dos volumes, eu tenho aqui, que é só sobre arte. Acho que você leu também, né, Gil, porque ficou na Não tua vi casa esse. Ele tinha, assim, é uma reunião do que Freud escreve em específico, né? O Freud pensou muito sobre arte, de forma muito específica. E tem naquele livro, tem a reunião do o Moisés de Michelangelo, um texto que ele escreve sobre o Moisés, uma reflexão muito interessante, inclusive, sobre o Leonardo da Vinci, que é muito famoso também, né? Sublimação e tal. Onde fala sobre sublimação. Então tem uma reunião assim fica até fácil a gente fazer um episódio sobre isso. Legal. Desde já está aberto aí, pessoal. Ao longo do programa que eu gostaria de insistir bastante nisso, que vocês nos retornem, né? Porque, dizendo, por exemplo, essa pauta aí, vocês curtiriam algo falando sobre Freud e seu pensamento sobre arte? Tá? Ficar sempre aberto aí a sugestões dos ouvintes. Nós somos muito democráticos nesse ponto. Escreve no podcast desver@gmail.com. Isso aí. O que está aí em familiar é curioso, porque é puramente um estereótipo, né? É essa representação que nos impede de ter uma percepção mais nítida do real, digamos assim. Essa semana mesmo eu ouvi uma palestra do Benilton Bezerra, gostaria inclusive de sugeri-lo ao ouvinte, que procure lá no YouTube, tem muitas palestras, intervenções dele, Benilton Bezerra Júnior. Ele é um psicanalista, agora me fugiu se ele é... Acho que é do Nordeste, aí, de algum estado nordestino, que eu admiro muito, curto muito o papo dele, fala muito bem, tem uma reflexão muito ponderada, muito profunda também, é lacaniano, e ele fala, numa palestra ele dizia justamente isso, que o único estado assim, onde o sujeito estaria dentro de uma normalidade, é o que a psicanálise reconhece como uma certa normopatia ou normalopatia, é um estado onde o sujeito está tão fixado nas identificações que ele está num nível já de patologia psíquica, né? E essas identificações ele nomeia como estereótipos. Então, estereótipo que é uma representação tão fixa que você não consegue desassociar. Isso te impede de ver o presente, de ver o aqui e agora que está diante de você, etc. As relações são infinitas, mas a gente tem que fazer uma passagem mais rápida. Acho que isso já nos leva para o próximo episódio 2, que a gente falou sobre o isolamento dos afetos e os afetos no isolamento. E a gente falou ali sobre o artista, né? Essa dificuldade da gente viver na pandemia e especificamente a vida do artista na pandemia. Olha, isso já faz 4 meses mais ou menos, 27 de abril que a gente publicou. Na verdade a gente gravou no dia 18 de março acho que foi o primeiro, viu, que a gente gravou. Na verdade, o episódio 2 foi o primeiro que a gente gravou. Não foi publicado, mas foi o primeiro que a gente gravava. Foi no 18/3. E como é que estão aí esses últimos 5, quase 6 meses aí a mais de pandemia? Mudou alguma coisa? Dá outro tema aí, né? Fica a pergunta para o fala mais 1h30 disso aí, né? Fica a pergunta para o ouvinte aí, nos digam o que mudou, né? Se os afetos continuam em isolamento, assim como... Acho que a única coisa que mudou é que agora entrou a vacina, né? Então a gente tem essa luzinha no fim do túnel aí da vacina, os casos estão caindo agora, né? Então tem uma janela de esperança do fim da pandemia algum dia chegar, que hoje no Rio Grande do Sul, não sei se em Porto Alegre, o número de casos é igual ao que estava em junho do ano passado,
que é assim, bastante ainda, mas puxa, tá melhorando, né? O governo anunciou também ontem, né, uma uma dose de reforço, já pelo menos no estado do governador de São Paulo, né, para acima de 60 anos, né. O problema é que nessa luzinha no fim do túnel, se você olhar bem, vem um trem em nossa direção, porque daí vem a vacina e daí, ao mesmo tempo, em vez de a gente ter uma perspectiva de abertura, a gente tem uma perspectiva de golpe de Estado no 7 de setembro. Sim. Que é uma tragédia em câmera lenta, anunciada a gente está vendo assim, né? Sim, não dá nem para chamar de golpe, porque golpe é uma coisa que acontece de maneira repentina e surpreendente. Então quando o cara fica anunciando que vai dar o golpe, anunciando, vou dar o golpe. A gente nunca sabe se esse golpe aí é golpe de Estado ou se é golpe no sentido assim da malandragem, da mutreta, do 171, né? Eu te deu um golpe. Tipo, ele não vai dar golpe, daí no outro dia ele vai dizer, olha aí, certo, olha golpe em vocês. Então, que nem fez o Tiririca, né, que ele disse no antepenúltimo pleito, que ele disse que não ia se eleger. Daí chegou nas vésperas de eleição, ele mudou de ideia, e daí a propaganda dele era, enganei vocês, eu vou me eleger. O incrível é que ele se elegeu e renunciou, né? Sim. Ninguém viu isso, cara. Não, ele ainda é deputado, Tiririca. Mas ele renunciou, cara. Ele disse que ia renunciar, mas ele não renunciou. Ele também era do outro golpe. Isso, ele é deputado ainda. Ele votou contra o... O que foi o projeto? Não acredito, cara, que ele renunciou. Sim, e não... Teve um projeto bem importante agora, Puxa, o que foi? Esqueci, era um projeto que é uma parte do voto impresso. Ele votou contra o voto impresso. Caramba. E aí a gente ficou assim, em vez das pessoas falarem, mas o Tiririca votou contra o voto impresso, as pessoas disseram... mas o Tiririca ainda é deputado? Cara, procurem isso. Ele deu um discurso impressionante, assim, emocionado, falando justamente contra o governo, né? O governo chegou no... O que ele dizia em síntese, o governo chegou no limite que eu não consigo mais estar entre vocês. É um negócio insuportável, né? Um nível de baixaria. Então eu me renuncio. Sim, foi bonito, mas ele é um palhaço, né? Enganei você. Mas ele tem projetos de lei a favor do circo, assim, que eu não diria bastante importantes, mas que eu não li, só por isso. Mas que não são de se ignorar. Ele não é assim um cara que fica lá com a barriga pra cima à toa. Ele esse é o contexto da política hoje, né? É o contexto em que o Tiririca não é dos piores. Não é um dos piores. Exato. Não é dos piores. Passa por ser tá longe, eu acho que tá longe de ser dos piores. Mas no episódio 3... Isso. Já ia passando, né? No episódio 3 a gente... Essa grande escritora aí, hoje residente em Porto Alegre, que estava lançando, né, as vésperas, ou já tinha lançado? Estava lançando o livro, estava lançando, de poesia, que é o livro Vertigem, foi pela editora Patuá. Já queria aproveitar aqui, Gil, fazer um anúncio, uma propaganda, que vai rolar uma live com o Rodrigo da editora Patuá, né, o editor geral, com ele, a Flávia Leal, e ela me convidou para fazer parte. Enfim, vai ser uma live virtual, né? No dia... Peraí que eu já lhes digo a data aqui. Pois a Flávia lançou esse livro aí de poesia, a gente comentou no episódio, fizemos uma tentativa de crítica literária quase, né, Gustavo, nesse episódio aí. E eu acho que foi um episódio bastante bonito, assim. É um episódio um pouco difícil, porque é uma autora que está estreando, esse é o livro de estreia dela, de poemas, então não é uma autora bastante conhecida, e as pessoas não tinham um livro na mão para ler, né, para saber. Então, assim, você ouvir uma crítica de algo que você ainda não leu, às vezes é um pouco complicado. Mas, quem sabe, a gente anima nossos ouvintes a comprarem o livro da Flávia Leal, ouvirem aí essa live, que vai ser bem boa. A live que vai ser no dia 26 de setembro, é um domingo, às 4h30, 4h30 da tarde. Legal, vai ser aonde? Já. É uma live no canal da Patuá mesmo. Canal da editora Patuá. Uma das editoras mais importantes aí, né, de livro, assim... Sim.
literatura boa hoje no Brasil, você pode procurar na editora Patois, que eles só publicam coisa boa. E não é proselitismo, não, porque realmente eles fazem. A Patois só publica o que quer. Ela não é uma editora comercial, então o compromisso dela é com a qualidade literária. Eles só publicam o que eles realmente acham muito bom. Senão, não publica e pronto. Não importa que é o Papa, que é qualquer um, eles publicam pela qualidade literária. Exato. Então, no episódio seguinte, a gente falou de sexo e nudez. O que sexo, arte e nudez tem a ver com nudez, arte e sexo. E por incrível que pareça, esse não foi o episódio mais ouvido do podcast. Não. Tem duas vezes a palavra sexo, tem duas vezes a palavra nudez, e foi o que? O sétimo mais ouvido. Nem sexo, mas não adianta nem apelar pra isso. O pessoal esse pessoal assim que gosta de arte, dessas coisas, parece que não estão muito não quer saber muito de sexo, não. Fica ali, né, sublimando nos pincéis e lendo, não sei o que. Na hora do vamos ver, ó. Nudez, então, falar. Porque a arte pós-moderna trouxe tanto a nudez e artista pelado e performance com nudez aí que já não tem mais apelo nenhum. Mas é o sétimo mais ouvido, né? O próximo sim gerou desenho além da técnica, né? Por uma epistemologia do artesanal, entrou em segundo lugar na colocação dos top 10. Top 10 dos mais ouvidos. Pois as pessoas têm um interesse muito grande pela técnica, né? Eu acho que esse episódio tem uma coisa bastante legal, recomendo bastante para quem não ouviu ainda, que o Gustavo trouxe quem sabe um recorte, uma destilação aí de uma parte do seu ensino sobre a técnica do desenho, sobre como que a gente pensa o desenhar e tal, e o que ele traz nos cursos dele de desenho. Acho que uma parte desse pensamento, eu acho assim, absolutamente fundamental para essa ideia do desver, né? Esse episódio é um dos mais fundamentais, e fica aí o convite para os ouvintes que escrevam pra gente no e-mail podcastdesver@gmail.com e digam pra gente se queriam ouvir mais desse tema. E às vezes eu luto um pouco para convencer o Gustavo a falar de técnica, dessas coisas, porque ele não... Vou abrir aqui o Gustavo. O Gustavo não gosta muito de falar dessas coisas, não. Não é, Gustavo? Não, imagina tanta coisa mais interessante que falar. Tanto que, quando eu falo de técnica, né, como esse episódio, é justamente o lugar da técnica dentro do processo artístico. Sim. Porque a ideia é justamente encantar da técnica o que eu brinco, né, chamando de epistemologia. Ou seja, fazer a técnica falar. Porque, obviamente, a técnica, o seu lugar, assim, conceitual é o lugar da praxis, da prática, é um lugar objetivo, pragmático. São processos metodológicos que acompanham uma técnica. Mas no desenho pouco se vê o que essa técnica tem de dignidade filosófica e poética. E esse é o nosso ponto aqui, né? Insistir que a técnica fala muito mais. Para, de repente, deixar o interesse aí no ar, eu afirmo para vocês com muita segurança que a técnica aplicada não ensina a desenhar. Vou insistir bastante nesse ponto e deixar bem pontuado. Não adianta você, porque disse, né, o senso comum diz que para desenhar tem que treinar muito, tem que ter disciplina. Só que não. Você pode desenhar, aplicar, conhece. Tem muitos conhecidos, amigos aí que desenham. Sabe o que acontece, Gil? Não melhora o desenho. Porque não existe mágica no mundo, né? Não é a mão que desenha, é o teu olhar. Se o olhar não amadurecer, a mão não vai fazer milagre, o teu desenho não melhora. E para o olhar amadurecer, ele só amadurece com um tipo de exercício, se chama reflexão. Né? A mão faz flexão, a cabeça faz reflexão. Se você não refletir sobre a técnica, ela não faz milagre, não melhora o teu desenho. Eu acho que eu tenho, Gustavo, como teu aluno de desenho, eu tenho mais autoridade para falar isso que você disse do que você, porque você desenha desde os 9 anos de idade. Então tem 30 anos que você está desenhando.
Então, pô, com 30 anos de desenho, você falar que a prática não leva a nada, não leva a nada, não é o essencial, não tem muita moral. Agora eu comecei totalmente. Agora eu vou fazer o contrário, né? Agora, quando eu comecei a desenhar, não desenhava absolutamente nada. 4 anos atrás, quando a gente começou quando eu entrei num primeiro curso sobre era anatomia artística. Eu me lembro de você dizer isso, né? Tem algumas coisas que tem que treinar bastante, tem outras coisas que não adianta, não é a mera repetição. Tem que aprender a pensar o desenho, né? E isso, conforme eu fui fazendo a graduação, o bacharelado em História da Arte, eu fui aplicando esse pensamento conforme ia vendo, né? Ou desvendo, nesse caso, obras de artistas nos períodos, eu ia percebendo como a técnica é aplicada aqui e ali, né? Um exemplo que a gente estava conversando essa semana foi, eu fui no MASP na semana passada, e eu fui vendo ali como que a técnica, algumas coisas da técnica, né? Como assim as regras de um sombreamento, né? Luz, a sombra projetada, luz refletida, etc., apareciam em quadros em que parece, e as pessoas têm uma impressão geral de que esses artistas não estão nem aí para a técnica tradicional do desenho. Mas quando você vai ler ali no Monet, no Manet, no Picasso, né, nesses nos modernistas, na vanguarda, a técnica está toda ali. E realmente está toda ali. E eles só conseguiram se desvencilhar de uma forma padronizada que vinha antes, porque eles dominavam demais a técnica, né? E sabiam desenhar muito bem. E isso, só agora, depois de uns 4 anos vendo, eu pude perceber isso, né? Então, cada vez que a gente vai na mesma exposição ali do acervo do MASP, tendo estudado um pouquinho mais da técnica, a gente vê outro quadro, porque são coisas que antes não eram, eu não percebia, simplesmente não percebia. E vice-versa, né? Depois de ver como que esses artistas, né, indo até o Angra, o Rafael e tal, como que eles aplicam a técnica, e aí eu volto e vou para o desenho de modelo vivo, eu percebi que eu estava fazendo um desenho diferente. Estava incorporando algo que eu percebi ali. Então não é a mera repetição de uma técnica que você aprendeu. Tem uma reflexão que acompanha junto a técnica, e eu posso atestar assim, aquilo que você disse. Porque você sabe muito bem que eu sou um aluno totalmente indisciplinado, que estuda muito pouco e que treina muito pouco. O Gustavo dizia mas assim, mas eu compenso no... Eu também digo sempre nas oficinas que eu aprendi a desenhar lendo poesia. Ninguém acredita, mas é isso aí mesmo. Essa perspectiva que você tem de não saber, porque você morava em São Paulo, então você provavelmente ia no MASP mais regularmente, acredito, né? Já conheceu o acervo muito bem, e agora voltou, tendo uma experiência de técnica, agora você percebe de outra perspectiva. É muito interessante isso, porque veja, uma das descobertas que a gente tem quando faz, assim, estuda técnica especialmente o corpo teórico por trás dessa técnica, é que se você vir o acervo do MASP é um bom contingente, um bom exemplo para isso. Se você vir as produções antigas, clássicas, acadêmicas e as modernistas, você percebe uma coisa paradoxal muito interessante, que os que mais se preocupavam com a técnica não eram os artistas da figuração clássica, eram os modernistas. Os antigos não se preocupavam com a técnica, nunca foi uma questão, porque ela já estava posta. É o feijão com arroz, assim, né? A gente precisa comer para trabalhar, mas a gente não fica falando de comida, né? Eu precisei comer para vir aqui e gravar o podcast, mas não fico tematizando o que eu comi no meu café da manhã, no meu almoço, porque pressupõe-se que os antigos aprendiam a técnica, sem discussão, pronto, aprendiam a técnica, agora é outra coisa, outras questões. Os modernistas não, eles eram obcecados pela técnica. Curiosamente, né? Porque como desconstruir a técnica, como a técnica limita, como a não sei o que, mudança na operação técnica pode dizer novos significados. Ou seja, eles eram obcecados pela técnica, pelas transformações da técnica, pelos recursos técnicos. Até novas técnicas, né?
novas técnicas, exatamente. Em resumo, o que eu diria assim, o grande Lídio Bandeira de Melo, esse artista ainda está vivo, aproveitem para conhecê-lo, ele já tem 95 anos. Lídio Bandeira de Melo ainda produz, inclusive, em Laranjeiras. Ele tem um Instagram, cara. O Instagram é todo dia sim, dia não, tem alguém posta um videozinho dele desenhando, é coisa mais linda, ele velhinho, assim, trabalhando. E ele disse uma coisa muito profunda que durante muito tempo, assim, repercutiu em mim, que é, se você não sabe desenhar, você não pensa a forma. Só que depois de muito refletir sobre essa frase, o pensamento do Lídio, eu descobri que é o inverso. Se você não pensa a forma, você não sabe desenhar. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema. Arte e política. A gente fez, né, um apanhado histórico e eu tinha muita dúvida quando a gente estava planejando esse trecho aí, se as pessoas iam se interessar mais por esse apanhado histórico, arte e política que a gente foi, né, pegando desde a antiguidade, foi dando uma pinceladinha ali até o modernismo, talvez, e como que, enfim, a arte sempre foi política, não dá para fazer arte que não seja política. E daí a gente retomou o mesmo tema em seguida, num outro episódio, falando de questões já no contemporâneo, né, do modernismo para cá. E para minha surpresa, esse episódio que falava mais da história foi muito mais ouvido, está em 8º lugar ali no top 10, e esse arte e política na contemporaneidade acho que, se não me engano, é um dos menos ouvidos, viu? E as pessoas não sei se foi porque a gente repetiu, ele foi quase a metade das pessoas ouviram. Não sei se foi porque a gente repetiu o mesmo tema 2 vezes, se o episódio ficou ruim mesmo. O ouvinte aí que ouviu o episódio ou deixou de ouvir, por gentileza, nos informe aí por que não ouviu. Ou se é arte contemporânea que não interessa tanto os ouvintes, não é a política a questão. Não é a política, é a arte contemporânea. Já encheu o saco. Né? Pode muito bem ser. O seguinte também falava, de certo modo, em política, né? E acabou tendo é o sexto mais ouvido, né? Quinto mais ouvido. Que é processos criativos, a poética contra o neoliberalismo. Esse é um tema interessante, né? Que nos toca aí mais de perto, né? Porque um processo que a gente vê a racionalidade neoliberal é o que está no fundo, embora eles não saibam, por detrás da racionalidade do comportamento bolsonarista. Né? No fundo ali é porque eles não têm conhecimento disso, porque eles não têm conhecimento de nada, mas no fundo aquele tipo de comportamento circunscreve a racionalidade neoliberal. E contra isso, a arte acho que tem um poder muito grande, muito agregador, né? Tem uma tira da Mafalda, que eu acho que resume bem isso, que é o outro personagem diz a ela assim, puxa, agora perdemos para um ditador, e agora o que faremos? Daí a Mafalda diz, poesia, os canalhas detestam poesia. É isso que a gente tem que fazer. O poder da arte contra o autoritarismo, contra essa canalice, né, que se institui na política. Pois é, e essa questão de como os processos criativos demandam uma pausa, né? Demandam um lugar que não é produtivo, né? Quando o artista... Nessa semana eu tive com um amigo que era do teatro, um diretor de teatro, e a gente ficou passeando lá, eu estava de férias, a gente ficou passeando em São Paulo, e ele fazendo coisas, mas eu via que o dia a dia dele era muito improdutivo, assim. E ele ia para um lugar, ia para o outro, fazia uma coisa, eu olhava assim, nossa, mas isso aqui, se você fizesse de tal jeito, você faria, sei lá, na metade do tempo. E ele é um diretor assim, de teatro de grupo, né? E aí ele me falou, bom, mas como diretor de teatro, se eu quisesse ser o mais produtivo possível, eu pegaria uma peça, sei lá, do Shakespeare, distribuiria os papéis pros atores, diria, decorem aí seus papéis,
estando decorado, a gente volta, monta a peça e acabou. Rapidinho eu tô com a peça. Em vez disso, eu fico 1 ano e meio pesquisando um tema, construindo formas novas para montar uma peça que faz o quê? Faz arte. Faz arte. Então, a repetição de um mesmo processo de maneira industrial é o inverso da arte. Por isso que a gente vê trabalhos como do nosso querido exemplo, tão lembrado nesses 20 episódios, talvez nem tanto quanto poderia ter sido, como é aquele pintor do desenho que a gente sempre... Brito, isso. Romero Brito, a gente considera que o trabalho dele é pobre porque é industrial. Ele faz exatamente a mesma coisa 1000 vezes, não acabou ali. É um processo que está completamente esgotado, né? Isso é claramente assim, o oposto, né? A antípoda da racionalidade neoliberal, que é produtivista, ou seja, você metodologiza os processos de modo a que eles objetivamente cheguem mais rápido numa única função. No caso, é o lucro. Na sociedade neoliberal, a única função a que todos os processos estão subsumidos é lucro, acumulação e lucro. Não tem outra forma de existência dentro do neoliberalismo, não existe, não encontra lugar, pelo menos não por muito tempo. Então, isso daí, a arte vai fazer esse processo invisível, né, que a gente não vê, a gente só vê da arte quando a peça está pronta, né, Gil? Sim. Quando o diretor lá apresenta, a gente vê daí, quer dizer, todo o processo, na pintura, na música acontece isso, né? De repente você vê uma pintura pronta, aí parece que o cara tem talento, né? Só que ele teve que acumular muito, né, estudo, reflexão, etc., sobre aquilo que não aparece. Eu me lembro sempre da anedota lá do Charles Dickens, que é verdade, ele mesmo conta, né, um escritor norte-americano, estava capinando no jardim de casa, daí passa o vizinho e diz assim: ô, seu Charlie, trabalhando? Daí o Dickens: não, descansando. O vizinho achou estranho, seguiu o caminho. Outro dia passa ali na frente da casa do Dickens, estava ele na cadeira de balanço, assim. Daí o vizinho: ô, seu Dickens, descansando? O Dickens: não, trabalhando. O processo artístico, ele é invisível, né? Ele não se dirige para uma objetividade imediata, né? Não tem imediatismo nenhum. O que não quer dizer necessariamente que a gente fica, né, com as pernas pro ar. É que o trabalho não é um trabalho improdutivo no sentido de que ele não alcança o mesmo resultado de maneira mais rápida, não estabelece um processo para atingir aquele mesmo resultado, ele procura outro resultado, né? Nesse sentido, poderia ser semelhante, eu acho que talvez a gente tenha feito esse paralelo ali, com inovação realmente, né? Inovação tecnológica. Puxa, uma empresa que todo mundo sabe, um lugar da inovação dentro de uma empresa grande ou uma empresa muito inovadora é muito improdutiva. Até sair alguma coisa dali, ninguém sabe se aquilo vai dar lucro ou não. E esse é o ponto, né? Numa startup, ninguém sabe no estágio iniciais de uma startup, ninguém sabe se aquilo vai dar lucro ou não. Por quê? Porque é novo. Então a arte, a não ser que seja uma mera reprodução de um trabalho para vender, né? A arte, ela é improdutiva e a gente não pode saber se vai dar lucro. Você tem certeza que vai dar lucro? Então aquele artista que já está contratado por uma galeria, qualquer coisa que ele fizer vai vender, e esse tipo de coisa, a gente, né, o pessoal dos sistemas da arte vai dizer que isso sim é que é arte, porque todos os players do sistema estão acreditando que aquilo é arte. Eu diria quase que o contrário. Só que não, desconfio. Eu diria que é quase o contrário. Se você tem certeza que uma coisa vai vender muito e vai dar muito certo antes do cara fazer, olha, ele quer dizer que ele está se repetindo, quer dizer que ele está, né, esgotando já uma forma, né, quer dizer que aquilo que ele faz, pelo menos não é novo. Não que a novidade seja essencial para algo ser considerado arte. E longe de mim querer dizer o que é arte e o que não é arte, porque esse vespeiro eu não mexo. mas pelo menos é um outro critério, né? Muito boa relação com a startup. A arte é processo de criação.
Se é criação, é porque é novo, de alguma forma. Não é o novo é diferente da novidade, né? O novo não é exatamente esse algo inédito e tal. O novo é assim, é uma nova articulação, ou uma articulação da gramática, da linguagem que possibilita a expressão de subjetividades que já estavam ali, mas não encontravam função, né? Não, perdão, que não encontravam órgão, né, para desempenhar funções. Então, como a arte é sempre uma certa lidar com o criativo, com o que ainda não veio, então ela é um risco, é sempre um risco. Como uma tela, né? Você se prepara e tal, faz uma tela, às vezes não dá certo, você joga fora, começa tudo de novo. É sempre um risco. Não E é objetivo, mensurável. esse risco às vezes leva a situações como as situações do nosso episódio 9, que falou desde da merda de artista. Como não era o nome do artista? Esqueci o nome do artista. Salvatore Garau. O Garau é o do Imaterial. Né? É o do material, a gente falou sobre ele, né? Merda o Piero Manzoni é o da merda artista. Isso. E, puxa, na hora que o cara. Eu imagino a situação que o cara tava, que sabe, no banheiro, teve essa ideia, né? Aí eu vou cagar na latinha. E era um processo industrial, né, Gustavo? Isso que era legal no trabalho. Verdade, era um processo industrial, ele ia lá, cagava na latinha, pá, fechava. Tal, era um trabalho em série. Era meio nesse sentido, assim, né? Porque ele criticava na época o que se queria muito a autoralidade, a autenticidade do artista, a assinatura do artista. E ele querendo fazer uma crítica a essa fetichização, né, do artista, ele disse, bom, vocês querem algo realmente do artista, então tá aqui, a merda, essa aqui é minha. Daqui é profundamente, é organicamente minha. É de mais meu possível. E por outro lado, não tem nada mais improdutivo do que a escultura imaterial do Salvatore Garau. Realmente totalmente improdutivo, assim, não produziu nada. Nada, nesse aspecto. Esse episódio foi bem divertido. É um produto absoluto, porque ele, sem produção, ou seja, sem custo nenhum de produção, o lucro é máximo. Uhum. Porque ele vendeu por 15 mil euros sem ter investido um centavo na produção. Sim. É o produto máximo do capitalismo. No episódio 10, é um episódio que eu recomendo muito para qualquer pessoa que seja do teatro. Esse é no Brasil, para mim, na minha opinião, esse é um episódio absolutamente obrigatório. Se você não entende tudo sobre editais e o setor de políticas públicas para a cultura, não só do teatro, né? A gente entrevistou o Thiago Reis Vasconcelos, que é um grande diretor de teatro e da Companhia Antropofágica, que é vice-presidente da Cooperativa Paulista Teatro, um cara super importante, conhece todo mundo, conhece muito bem as políticas públicas, assim, por dentro, e deu pra gente uma aula aí, né, Gustavo, de como funcionam os editais, como funcionam as políticas públicas, como a gente imagina que, e a imaginação política é fundamental, né, como que a gente imagina que poderia funcionar em oposição às coisas que não estão funcionando muito bem, como que funciona lá fora, como funciona na Europa. Foi um episódio bem interessante. E é o episódio propositivo, né? O Thiago veio com várias proposições e ações, de fato, né, que alternativas à política, né? A gente não fica só reclamando também. Uhum. Aí no episódio a gente propôs várias coisas e o Thiago aplica, digamos assim, isso, né? Ele não fica apenas no questionamento, na crítica política. Ele efetivamente faz há anos já a construção de espaços alternativos de poder dentro da arte, né? Esse foi um episódio bastante pouco ouvido entre todos. Eu acho que esse tema ali, políticas públicas e tal, parece que assustou um pouco o pessoal, mas é um episódio que eu particularmente acho um dos mais importantes que a gente fez, até para ficar como histórico mesmo, né, do momento, da situação e como algo para um aprendizado mesmo, assim. Algo que, sei lá, daqui 2, 3 anos alguém pode ouvir esse episódio e vai entender as políticas públicas no Brasil, as dificuldades e tal. Bem importante esse episódio. E o Thiago também é muito legal, né? Muito legal, aham. Bom, na sequência aí são os ilustres desconhecidos, né? A gente fez um
top 10 dos artistas que você deveria conhecer antes do fim do mundo. Então se apresse, porque o fim do mundo pode estar próximo com esse governo aí. Os 10 artistas, vamos nomeá-los: Victor Hugo, Artemisia Gentileschi, Adolfo Esquivel, Ayrton Krenak, Andrei Rublev, Georges Delatour, Goluccio, Nicolas Samori, Ana Elisa Igreja e Patrick Rigon. Foi um episódio divertido. E era um episódio para ter vídeo, né? Se a gente fizesse em vídeo, seria um episódio bem mais legal. Se a gente tivesse tempo, então. Se tiver alguém aí ouvindo que quiser fazer parte da equipe e falar assim, manda para mim que eu produzo vídeo para vocês. Manda um e-mail para podcastdesveda@gmail, fique à vontade, a gente topa essas parcerias. Não temos orçamento nenhum. Porém, você será muito amado por nós. Exatamente. Receberá muito afeto em troca. Muitos agradecimentos. Episódio 12 eu falei de um tema que é um tema meu de pesquisa, assim, né? Que eu pesquisei um pouco, que é sobre as relações entre teologia e arte. Então, sobre como que... Bom, a gente teve vários episódios, como o Queer Museu, né? Episódios em que uma pauta religiosa conservadora se opôs de maneira bastante violenta até em relação à arte. Teve o Labette, que um artista foi acusado de pedofilia porque estava fazendo um trabalho que envolvia um nu e que uma criança esteve presente e coisas absurdas assim. A gente foi ver no histórico, né, da teologia e da arte, como que essas relações acontecem, como que elas se desenvolveram, né, desde ali, no caso da teologia cristã, né, desde o início ali um pouco antes nos primeiros séculos, justamente, passando pela Idade Média, e como a igreja se fundiu com o Estado romano e foi se aproximando da elite, e depois na Renascença, e daí o protestantismo, como que o protestantismo teve uma relação muito tensa com a arte, como isso veio se desenvolvendo e foi dar no fundamentalismo que foi criado nos Estados Unidos no final do século XIX, e chegou nesse estado de coisas que nós temos hoje, onde as pessoas se surpreendem, Gustavo. As pessoas se surpreendem quando ouvem ali um Malafaia, um Edir Macedo, esses caras que a gente não pode, eu não chamaria de religiosos, eu acho que não tem nada a ver com religião que eles fazem, não tem nada a ver com cristianismo, na minha opinião, mas as pessoas se surpreendem. Como que pode, de onde eles surgiram, assim, do nada. Olha, você não estava prestando atenção, isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil tem muitas décadas, e é um progresso, né? Então, essa é outra tragédia anunciada, né? Eu me lembro perfeitamente, no final da década de 90, eu conversava muito com meu pai, porque meu pai é religioso, é espírita, e a gente conversava muito preocupado com a ascensão do poder político dessas igrejas, estavam constituindo bancadas na Câmara Legislativa, Câmara Federal, etc. E eles sempre tiveram um projeto de poder político, né? Um projeto de fazer vereadores que façam... Mas olha, Gustavo, eu repito aqui uma coisa, eu não tenho certeza se eu disse nesse episódio, mas é algo que eu encontrei na minha pesquisa, ouvindo sociólogos que estudam a fundo o tema do neopentecostalismo e dos protestantes no Brasil. Por um lado, tem um preconceito muito grande com evangélicos, com pentecostais, que são na sua maioria pobres e negros, e que a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente a gente que é de esquerda. E por outro lado, tem uma coisa assim, os evangélicos, e particularmente os neopentecostais, eles estão do lado de quem está ganhando, Gustavo. Então, a gente viu essa semana, acabei de ver aqui,
saiu uma reportagem na Rede Record, uns 5 minutos destruindo o Bolsonaro, assim, Paulo Guedes falhou e os preços estão nas alturas e tarará, destruindo o Bolsonaro. E você olha assim e todo mundo sacou, Edir Macedo pulou fora. Perdeu apoio. É isso, porque no momento, assim, os caras estão... A bancada evangélica não tem bandeira política. Bandeira política é a igreja deles e fazer a igreja ir para frente, funcionar e dar dinheiro e crescer. Então, assim, o político que tiver no poder agora e que vai... Então, assim, quando era o Lula, eles estavam com Lula, eles não estavam contra o Lula, sabe? Então, no momento que o político Bolsonaro perde não conseguiu apoio, dar jeito com a perda dos templos em Angola. O Bolsonaro não conseguiu dar jeito, então perdeu apoio. Não pagou? Exato, não consegue. Então não tem força, tchau. Então, assim, é um assunto para a gente olhar sempre com complexidade, com calma, com profundidade e para a gente não fazer análises assim apressadas, né? Na teoria crítica no Brasil, o Brasil não é para amadores, né? Esse episódio eu aconselho muito, porque eu mesmo só servi de escada nesse episódio, porque eu fui aluno ali, hoje eu dei uma aula, esse tema eu não conhecia quase nada. Foi muito interessante. O próximo é um assunto curioso, né? Ser ou não ser artista foi o 3º episódio mais ouvido do podcast, ou seja, entendemos que tem algum valor, aí é uma dúvida que as pessoas ainda têm, né? Ser ou não ser artista. Uma dúvida eterna, né? Mas normal, acho que é com todas as profissões, embora na arte talvez essa dúvida seja mais dolorosa, justamente pelo que falamos até agora, né? A arte está em oposição ao neoliberalismo e à racionalidade política e econômica do momento. Então, para ser artista é preciso... A arte também não é para amadores, né, Gil? Eu acho que é o contrário, Gustavo. A arte é só para amadores. A arte não é para profissionais. Porque, porque o amadorismo é o lugar privilegiado da arte, né? Aquilo que você faz aquilo que você faz porque você gosta, aquilo que você faz porque você se interessa, aquilo que você faz numa relação que não é alienada, né? Do emprego, que tem você é funcionário de alguém, e esse alguém compra seu trabalho e se apropria de lucro em cima do... Então, assim, é um lugar... Eu certamente não citei, certamente é exagero, mas eu acho que eu não citei naquele caso uma referência que agora me ocorre, que eu acho que é super importante sobre essa relação do artista, já que as pessoas se interessaram tanto. Eu quero lembrar aqui 2 referências que eu citei há pouco tempo, e por isso está fresquinha aqui, que uma é do Paulo Arantes, esse grande filósofo, intelectual brasileiro indispensável, e ele diz assim: intelectual é aquele que não adere, não pode aderir por definição, pois se adere, a vida mental cessa. Então, assim, eu acho que o artista, nesse caso, o artista também é aquele que não adere ao mercado, não adere ao sistema, não adere aos modelos que estão colocados, e ele pode jogar aqui e ali para pagar as contas, mas ele tem que... ele não pode aderir. E tem uma outra referência do Eduardo Said, num trabalho que é bem curtinho, bem fácil de ler, chamado Representações de um Intelectual, Representations of the Intellectual. Ele diz assim: todo intelectual tem um público. A questão é se esse público será tratado como um cliente que precisa estar sempre satisfeito ou se ele será desafiado. Eu acho que isso também cabe bastante para a arte. Ótimo. E quando você pensa assim, se você não é um artista, às vezes as pessoas estão pensando muito num determinado público que tem que estar feliz com o seu trabalho, que é o crítico, o galerista, o diretor do museu, esse pessoal, e a gente quer que eles fiquem felizes com o nosso trabalho. E quem sabe o caminho seja até o inverso. Eu não sei se a gente é bom conselheiro para os artistas que ouvem a gente, viu, Gustavo? Não sei se a gente é bom conselheiro para ninguém, né? E eu não sei se eu seguiria os meus conselhos. Mas o ser artista ou não é uma questão, assim, sempre levanta dúvidas, fundamentalmente por causa do dinheiro, né? Da remuneração, do retorno econômico. E eu sempre digo assim, olha, como qualquer outra profissão, a arte pode ou não dar dinheiro. Só que diferente de todas as outras profissões, dar dinheiro
não é o objetivo da arte. Porque todas as profissões, basicamente, você tem assim, vou adotar certas coisas até porque simpatizo, mas o fundo mesmo, eu espero o salário no fim do mês. Na arte, isso até pode vir. Eu sempre defendo, se você é bom realmente, você vai aparecer, teu trabalho será rentável, te dará sobrevivência. Tem sempre aquele papo, né, assim, que é bom não é valorizado, especialmente no Brasil, só que não. Eu não conheço ninguém que seja bom pra caralho, se esforce realmente, tem um trabalho realmente bom e que não apareça, que não tenha sucesso, que não tenha dinheiro. Não conheço. Pode até ter, mas é que eu não conheço. Então, assim, a arte pode te dar dinheiro ou não. Só que o objetivo da arte não é o dinheiro. Essa é a única distinção. Então a gente está falando, Gustavo, se o artista é capaz ou não é capaz de pagar os boletos. E daí a gente vai para o nosso próximo episódio, que é o episódio cringe. E a gente puxa, aquilo foi um momento de crise, assim, da nossa geração inteira, que a gente descobriu que a gente já tá velho, e a garotada vê a gente falando dos boletos, sente vergonha, e se encolhe de vergonha da gente, né? Esse termo meio que saiu da moda, né? Mas ele se transformou. Hoje eu já vejo até por outra dimensão, assim. Vejo que as gerações deveriam se unir contra inimigos comuns, em vez de tornarem-se elas mesmas inimigas das outras. Em vez de encontrar, né, características que as façam passar vergonha ou não, enfim, esse bobajol. E, enfim, se unir em termos de pautas comuns, né, encontrar os pontos em comuns e não as divergências. Mas enfim. Eu acho que naquele momento era interessante falar, porque só se falava naquilo, né? Sim. Algumas semanas depois desse episódio, o Christian Dunker publicou um artigo que eu acho legal. Quem ainda estiver interessado nesse assunto, falando no blog do Dunker, né? Assim nasceu o cringe. E eu achei interessante que ele fez uma análise que era quase que a mesma que a gente fez num ponto, que era uma análise quase filológica, assim, do termo cringe, né, que remete a dobrar, se agachar, ao medo, ao servilismo, que vem ali do inglês antigo, e do germânico krank, que significa se dobrar, assim, caracolar. Mas a interpretação que ele fez foi o inverso da nossa. A gente olhou para esse histórico da palavra e disse, realmente, os jovens estão... é engraçado que os jovens sintam vergonha e se expressem a sua relação com o outro da geração anterior a eles através desse afeto da vergonha. O que o Dunker falou foi o inverso. Ele diz que os mais jovens estão apontando como que nós, da nossa geração, os millennials, se dobram diante das dificuldades. Então, fica aí. Eu acho que o Dunker está errado e a gente está certo. Gustavo. Mas isso sempre. Claro. Porque eu acho legal abrir uma polêmica aqui. Certamente o Dunker ouve nosso podcast, né? Ele vai ficar bravo ouvindo isso aqui, vai escrever um artigo. Fica aí, Dunker, o desafio, né, de escrever sobre o podcast Esver, de repente até fazer participar como entrevistado. Ele, isso, para brigar ao vivo com ele aqui sobre a análise filológica do cringe. E depois a gente já tinha falado de processos criativos, né? E aí a gente passou no episódio 15 para processos poéticos. Você estava ali, acho que você estava terminando um curso de processos poéticos, né? E disse que teria uma segunda edição começando em agosto. Já começou essa segunda edição? Já começou, tá muito legal. Estamos indo para a metade dele já. Ontem teve um encontro, o encontro são sempre aos sábados, né? Ontem, Gil, o encontro foi até 11h30 da noite. Desde que hora? 4 da tarde. Nossa! A edição anterior... Tem coffee break, primeira... assim? Pois é, tem um intervalinho, senão já não aguenta. A edição anterior teve um que foi até meia-noite.
Enfim, ele está sendo muito legal, é um processo assim mesmo, os participantes entram em processo, sacode todo mundo mesmo, eles já escrevem no outro dia, assim, dizendo do programa, do encontro, etc. Ele envolve uma produção plástica, então a pessoa efetivamente tem algo assim a se motivar durante 2 meses, que é um tempo de imersão aí no curso, e que está sendo muito legal, inclusive para mim também. Tô achando ótimo, excelente, ele acaba juntando, assim, constelando meio que todos os meus conhecimentos. No programa tem desde física quântica até geografia humana, geopolítica, enfim. Tudo que envolve o processo artístico, que é meio infinito, né? Então ele me dá pano para manga, assim, e trabalho. Toda semana eu preparo uma nova aula, com novos conteúdos atualizados, etc. Mas está sendo muito bom. Legal, é uma oportunidade para quem tá no episódio 3, ele ser ou não ser artista. Você entra nesse curso Processos Poéticos e vai descobrir um pouco sobre isso, né? E aí você responde a pergunta, é ser ou não ser, não tem um meio termo. Essa é a lição, ou você é ou você não é. Você se autoriza de uma vez ou é melhor fazer outra coisa da sua vida. E no episódio 16 só existem 2 temas na arte, sexo e morte. A gente falou ali, né, de Eros e Thanatos, falamos um pouco de psicanálise, falamos um pouco... Foi um episódio que a gente fez, assim, muito sem... como se diz? Sem roteiro, né? A gente partiu dessa frase que você costuma dizer e foi ensaiando ali em torno desses 2 temas, né? Foi importante, assim, porque eu tinha que defender, eu tinha que demonstrar esse argumento que eu venho esse pressuposto que eu venho colocando há tempos, né, e nunca tinha provado, então eu tentei ali pelo menos dar uma... E agora ninguém disse o contrário, então esperamos aí dos ouvintes, caso alguém discorde, que as 2 únicas temáticas existentes na arte sejam o sexo e a morte, por gentileza apresentem seu argumento aí, se for bom a gente até convida para vir no programa aqui defender on records, quero ver. Isso aí, escrevam para podcastdesver@gmail.com. E se enquanto a gente fala desses temas está te ocorrendo aí, vocês poderiam também falar de tal coisa, de tal tema, não sei o quê, escreve pra gente e sugere. Nem que seja para nos mandar calar a boca, ó. Calem a boca, parem de falar, não fale de tema nenhum. Vai ser um episódio dedicado a John Cage, né? 1h30 de silêncio. Exato. E daí teve o episódio do Felipe Caldas, né? Um episódio bem importante. Acho que foi um dos episódios mais vistos ali, né? Um 6º ou 7º episódio mais visto, e ele é bem recente, então foi um episódio que foi bastante ouvido, onde o Felipe Caldas falou. Eu acho que é muito legal quando a gente traz um pesquisador para falar do tema de pesquisa dele, né? Então, assim, o cara passou ali desde o TCC dele, passando pelo mestrado e no doutorado, estudando esse mesmo tema, o mercado de arte, e é um professor agora da Universidade de Pelotas, é isso? Não, é a Universidade de Rio Grande. De Rio Grande, isso. É da Universidade de Rio Grande, enfim, e ele lançou o livro Vende-se Artista, que ainda está quentinho aí, que a gente recomenda a leitura. Pela editora Azulejo, aqui de Porto Alegre. E um livro e aí ele deu uma resumidinha nos argumentos principais ali do livro, nesse episódio, a gente... Que foi muito importante, teve muito retorno nesse episódio, assim, as pessoas escreveram muito, nos falaram muito sobre ter ouvido e sobre a importância dele. Eu acho muito importante para a própria noção de desver e para essa crítica que a gente está fazendo durante esse episódio, um pouco sobre o que a gente deve considerar para a pessoa se autorizar como artista ou não, esse entendimento mais profundo de como funciona o mercado, né? É uma pena que a gente não pode falar as coisas que o Felipe Caldas nos disse em off. Exato.
Fica aqui um suspense, mas Era assim, vocês não o melhor da imaginam. entrevista não foi gravado. Vocês não imaginam as coisas que a gente ouve falar, não só do Felipe Caldas, mas de gente do mercado, né? De como que funciona esse mercado de arte aí. É realmente um mercado que tem muitos problemas. Como qualquer mercado, né? No próximo episódio, que foi o 18º, eu vou ler a descrição aqui, porque ele é tão complexo, Gil, que... Pintura de História e o Domingo da Vida. O falo e a castração na travessia do fantasma. Conheça os aspectos fálicos da pintura épica e como a fantasia se deslocou para a poesia do cotidiano. Só assistindo e ouvindo o episódio para entender. Então, quem ficou curioso, é um episódio bem legal esse, na verdade, né? Pois é, mas ele é complexo. E ficou. Eu descobri há pouco tempo, ouvindo um podcast do Paulo Arantes, no lançamento de uma revista especial, edição especial da revista Cult. E ele falou sobre o Domingo da Vida um pouquinho. Ele é um especialista em Hegel, né? O assunto que ele realmente estudou, e ele citou ali um pouquinho, né, Dimanche de la Vie, que era, ele disse que é algo que eu não disse nesse episódio, mas que ele citou como algo que era muito importante para os surrealistas, né? Eu acho que olhando agora retrospectivamente, desde o primeiro episódio, passando pelas discussões sobre arte e política, passando pelas discussões sobre, enfim, todos esses episódios, eu acho que o surrealismo apareceu bastante, né, Gustavo? É verdade, isso. Não é algo que a gente... Eu acho que não é algo que a gente se dá conta, não é algo assim como uma proposta nossa, assim, né, que seja um podcast surrealista ou de defesa do surrealismo. Não é nem exatamente a minha predileção em termos de escola artística, embora é porque ele está muito ligado, eu acho, à psicanálise mesmo. De um lado a psicanálise, de outro lado o marxismo. Então, na medida em que a gente vai tangenciando, né, uma perspectiva artística de esquerda e que se apropria do pensamento sobre a subjetividade trazido pela psicanálise, é muito difícil não recuperar, não trazer, não tangenciar o que pensaram os surrealistas. Eu acho que, de certa forma, a gente deve muito aos surrealistas. E esse episódio foi bem divertido, é um episódio que daria ali um tema de pesquisa, eu acho, bem legal. A psicanálise deve aos surrealistas também, né? Algo bastante duplo, né? Os surrealistas devem à psicanálise e a psicanálise deve aos surrealistas, assim como o pensamento crítico deve à arte, sempre, né? E a arte deve ao pensamento crítico. Isso foi algo que o Paulo Arantes também citou nessa live, que o artista é o radar da crítica, né? Então, assim, o artista sempre vem primeiro. A crítica que o artista faz à sociedade vem antes, sempre, do que a teoria crítica sobre os problemas da sociedade. Então, isso é algo para ficar esperto, né? Quando um artista está se apoiando demais num teórico e está lendo muito Foucault, Benjamin, Adorno e, enfim, autores, o próprio Marx, está tentando fazer o seu trabalho corresponder a uma teoria que ele leu, tá no caminho, tá na contramão, né? É o contrário, é o teórico que vem atrás do artista, né? O teórico que vai lá numa galeria, o próprio Adorno tem vários exemplos disso, né? Vai lá numa galeria, olha um trabalho de um artista e começa a pensar sobre a sociedade a partir daquilo e faz uma teoria, né? Então, um artista geralmente é um intelectual, não no sentido nesse sentido acadêmico, de articular o que os teóricos estão falando, o que foi dito sobre um determinado tema antes de si, mas de abrir novos caminhos, né, e olhar outras coisas sobre o que está acontecendo.
no episódio seguinte foi a Nalbani, né? Então a gente teve ali a professora Nalbani, uma grande curadora aqui de Porto Alegre, e que por acaso também é uma grande conhecedora de astrologia. E eu não entendo nada dessa história de astrologia aí. O Gustavo se interessa mais um pouco mais, né? Esse é um pouquinho do meu departamento, assim, não tanto, né? Mas é porque a astrologia, há uma certa lógica na astrologia, né? Uma disciplina, uma área do conhecimento que surge na Idade Média, tem quase 500 anos, tem que ter alguma lógica. Não tem mágica. E como a frase aí do Paulo Arantes, né? Que o artista acho que ele se inspira na frase do poeta Ezra Pound, que o artista é a antena da raça. Mas não se dá essa sensibilidade do artista, do intelectual, não se dá por mágica também, né? Mas por uma percepção desidentificada com os marcadores, com os referentes do presente, de tal modo que ele apresenta algo, sua produção, que não encontra subsídio nos processos de identificação do presente. Ele vai ter que vir às vezes uma geração nova precisa vir para dar conta de se identificar com aquela produção do artista. Então parece que ele antecipou, mas é que ele na verdade já recolheu coisas que estavam dispersas na cultura, né? E conseguiu apresentar uma síntese delas. Então a arte aparece sempre como uma certa antecipação do que já veio de lá. Mas tem uma lógica aí, é como a astrologia. Bom, no entanto, o nosso tema aí não foi astrologia, né, com a Ana Albani, foi crítica de curadoria de arte, sistema das artes, né, que a Ana Albani é além de professora do Instituto de Artes aqui da URGS, Porto Alegre, ela é uma curadora bastante interessante, renomada aqui no estado, né, tem uma importância na produção e na arte local aqui. Pois é, um episódio no qual a gente falou também de mercado de arte, sistema de arte, né? Teve uma pergunta que a gente fez para ela ali, que foi assim, como é que um artista que está começando pode ser conhecido pelos curadores e ser chamado para exposições e tal, e ela respondeu, e fica aí para quem não ouviu, vai lá procurar olha aí, a resposta olha a dela. dica, essa dica é quente. É verdade, e é mesmo. E temos então, terminamos. Olha, Gustavo, eu achei que esse episódio ia levar umas 2 horas para chegar no episódio 20, e chegamos no último episódio, que foi de arte indígena contemporânea versus Brasil. E Muito a propósito nesse contexto atual, né? Exato, temos ali ainda, né, essa semana, enquanto gravamos esse episódio agora, temos que 6 mil indígenas de dezenas de povos diferentes ocupando lá o Brasília contra a lei do marco temporal. E temos então nesse contexto esse episódio que a gente fez, trazendo ali o Denilson Baniwa e um trabalho dele, e como que estão se colocando os artistas indígenas em oposição realmente ao modo, oposição no sentido de guerra mesmo, não é uma oposição assim levinha, em relação ao modo como os indígenas foram representados na história da arte no Brasil, né? 20 episódios, bodas de chocolate. É isso daí, 5 meses. Acho que é um tempo interessante, né, para a gente ter uma certa visão de conjunto. E agora a gente gostaria de fazer uma espécie de balanço disso tudo com o nosso ouvinte. Por isso insistimos tanto, né, durante o episódio, que nos escrevam, porque agora é um momento assim que a gente está meio que vendo se valeu a pena, né, Gil? Uhum. Se vale a pena continuar em mais 5 meses, mais 5 anos, não sei. Por isso esse balanço nesse momento aqui, o 21º episódio. Então, o ouvinte aí, se você acha que você está ouvindo a gente, mas acha que esse podcast é mais ou menos desnecessário, fica à vontade de dizer pra gente, olha,
Vocês podem fazer outra coisa com esse tempo de vocês, vai jogar truco, porque vocês não dão pra coisa não, viu? Escreve aí no podcastdesver@gmail.com. A gente está insistindo bastante porque, como o Gustavo disse, é um momento que a gente quer ouvir, né? Escutar os nossos ouvintes para ver se a gente, para pensar junto, né? Acho que é bem importante a gente pensar junto um pouco e ir desenvolvendo essas ideias, né? Será que valeu a pena, Gil? Para você, como é que foi essa experiência aí de 5 meses de gravação do podcast Desver? Olha, foi sobretudo divertido, né? A gente gosta de falar, então a gente fala bastante e acho que a gente não teve tempo de pensar, de estudar muito, de pesquisar muito, né? A gente trouxe temas que são mais da nossa, já que estão na nosso repertório, né? Daquilo que a gente já sabe um pouquinho. Eu acho que tem muitas situações que a gente falou, coisas sobre as quais a gente não sabia muita coisa, né? Assim, meio que nem jornalista, sabe? Que traz ali um resumão da coisa. Mas aprende falando daí, né? Aprende na reflexão. Exato, eles são episódios, tem vários episódios aqui que trouxeram, né? No momento que a gente se propõe a falar de um tema, a gente corre atrás de pesquisar para não fazer muito feio, né? E a opinião sobre os temas brota da reflexão e do debate, né? Do diálogo aqui. Isso eu reivindico bastante, que é uma coisa que pouco se faz, né? Interlocução, buscar interlocução. A gente fica assim tentando processar as coisas do mundo, né? Um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais mediado, cada vez mais estranho, cada vez mais múltiplo, plural, quase que incognoscível às vezes, e a gente fica tentando sozinho elaborar. Daí onde é que chega a lugar nenhum. Então eu reivindico sempre o debate, né, o diálogo, interpretar no debate o diálogo, elaborar conjuntamente com o outro os assuntos, na conversa mesmo. Pautar nas conversas, porque as pessoas não conversam, né, já não discutem. Se encontram os amigos só para falar besterol, só para 15 segundos cair na piada. Não se encontra para discutir, debater os assuntos, né, nem em família, nem no trabalho. Todo mundo evita discutir sobre as coisas do mundo. Portanto, passa a vida inteira tendo um mundo desconhecido em volta de si. E eu acho legal no podcast é que é um meio que, no fundo, é uma comunidade, né? Esses 100 e poucos ouvintes que se inscreveram nesses 4 meses para receber os episódios e acompanhar realmente. Quantas ouvidas deu ao todo aí? Acho que já não deu os números, né? É verdade, eu achei que a gente tinha dado os números. A gente teve 2.500 ouvidas em plays, né? Então, claro que esses 2.500 não representa que uma pessoa ouviu o episódio inteiro, assim, mas é uma quantidade razoável, né? 2.500 plays, 2.500 vezes foi reproduzido. Que alguém fez o download do episódio, assim, ou foi reproduzido ali no YouTube. Então, acho que tem bastante gente que cai de paraquedas, ouve um episódio, não volta mais. Tem ali esses mais ou menos 5% das ouvidas que se tornaram pessoas que decidiram acompanhar mais de perto. E eu gosto de pensar, Gustavo, eu gosto de pensar público em termos espaciais, assim. Eu penso que tamanho teria uma sala com 184 ouvintes, sabe? E aí isso me anima, sabe? Boa perspectiva. Porque na internet parece que qualquer número é pouca gente, né? Porque, sei lá, a internet parece que é um espaço infinito. Mas se botar 130 e poucas pessoas numa sala, é uma sala grandinha, assim, é bem maior que uma sala de aula, né? Então eu fico bem feliz de ter esse público acompanhando a gente, e principalmente quando escrevem pra gente conhecer um pouquinho mais de quem são essas pessoas, né? Porque a gente deu para perceber ali que tem uma boa parte, eu acredito, que são artistas, sejam artistas que estão começando, ou pessoas que querem ser artistas, mas acham que ainda não são,
ou pessoas que já são artistas realmente, que têm, né, trabalhos, exposições e tal, e que gostam de pensar sobre o tema, então encontrando aí no nosso podcast alguma coisa para fazer enquanto lava a louça, né? Hoje em dia tem sobrado louça, né? E faltado. Exato. Ou não tem faltado assunto, né? Isso tem que se dizer, né? Uma coisa que como os governos fascistas diziam, né? Tem uma frase de um general lá nazista que dizia assim: olha, uma coisa que nós não faremos no povo padecer é de tédio. Realmente todo santo dia tem uma novidade para se debater, né? Mas é importante estar especialmente debatendo articuladamente, como você disse, é uma comunidade, né? Sim. Por isso eu gostaria de insistir que quem estiver nos ouvindo, que siga o nosso canal na plataforma Spotify. Você pode seguir o podcast. Não implica nada, é de graça, só acontece que quando sai um novo episódio, quando abrir o teu Spotify, ele vai estar ali, né, entre os ouvidos, entre os primeiros da tua biblioteca. E quem estiver no YouTube, que se inscreva também no canal. Nunca achei que eu estaria assim de blogueirinho pedindo para se inscrever, dar a curtida e ativar o sininho, mas estou aqui fazendo, a vida muda. Se inscreve no canal, porque é a mesma coisa daí, quando tiver um novo... Não, tem que ativar as tais notificações, né, para receber as novidades. Mas se inscrever no canal já é legal, né, publicar lá, etc., porque daí a gente fala em comunidade, é mais interessante falar, né, assim como esse podcast é uma plataforma para nós, Gil e eu, falarmos de várias coisas, né, uma plataforma que nos serve para reflexão permanente, para o debate permanente, pode servir para vocês também, né, para o público, aí, os ouvintes, para que falem também, né, a gente dá a voz aqui, fala através dos e-mails que vocês mandam, das mensagens que a gente recebe, e eu acho que a gente deveria, pelo menos uma vez a cada tanto tempo, aí, convidar algum ouvinte para ser o entrevistado da vez. Não precisa ser assim, importante para ser reconhecido, ter renome para ser convidado, né? O que a gente quer é criar debate. Eu sou do time do Gramsci, que dizia que todo sujeito é um intelectual. Embora nem todos atuem como intelectual na sociedade, todos os homens são intelectuais, todas as mulheres. Então a opinião de todo mundo é interessante, né? O que faz com que a coisa apareça é o debate, é o atrito das ideias. De novo, o nosso método de sempre, o método da curvatura da vara, né? De qualquer coisa você pode tirar algo interessante, basta tensionar através da interlocução e do diálogo. Bom, então isso aí é para surrealistas, psicanalistas, lacanianos, isolados, poetas que curtem sexo, nudez, desenhistas, políticos, criativos, para quem, assim, imateriais, e ilustres desconhecidos, teólogos, artistas que não sabem muito bem se são artistas, se não são artistas, pessoal cringe da nossa turma, e quem está aí entre o sexo e a morte, no mercado da arte, olhando aí para o falo e o domingo da vida, indígenas e não indígenas, acompanhem nosso podcast e é isso aí, valeu. Ou eu queria encerrar ainda com a frase que eu utilizo lá no meu blog: aqui os amigos são recebidos com honra e os inimigos com prazer. É isso aí. Muito bem. Adeus.